Hoje nós estamos encerrando essa série de mensagem, Mente, Campo de Batalha. Nós estamos encerrando, trabalhamos desde o último domingo de agosto até agora, falando sobre a mente. E nós já entendemos, é fato, que a nossa mente é um campo de batalha. E se nós não cuidarmos dela, nós somos detonados, né? E nós precisamos cuidar. E se nós aquilo que nós aprendemos, nós precisamos colocar em prática, querido, tudo aquilo que nós aprendemos. Se você não participou de algum dos cultos, não ouviu alguma mensagem, vai lá no nosso canal do YouTube, você que está aqui, você que está online conosco, mas no nosso canal do YouTube estão todas as mensagens lá. Se você quiser também pode ir no Spotify. Se você tem o Spotify, pode ir lá, tem a mensagem lá, você pode escutar andando, caminhando, fazendo academia, fazendo atividade física, e por sinal hoje nós estávamos aqui cedo, viu gente? Nós não paramos não, Missionário Esporte não parou não, viu? Vamos continuar firme e agarrado, porque nós temos que melhorar a nossa saúde física, né? Nós temos que melhorar a nossa saúde, então isso é muito importante, queridos. E quando nós entendemos, queridos, que a nossa mente, ela sofre ataques espirituais do inimigo, sim, é verdade, mas tem muita coisa que nós criamos também na nossa mente, não podemos descartar isso, isso não pode ser descartado da nossa vida de forma alguma. Mas, queridos, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, Ele transforma a nossa vida, e é Ele que nos ajuda a vencer tudo isso. É Ele que nos ajuda a vencer essas batalhas na mente. Não é fácil, né? Por muito tempo, e ainda, infelizmente, tem muitos que ainda, cristãos, que acreditam que isso é coisa do inimigo, isso é coisa do capeta, isso é coisa do diabo, isso é obra de Satanás. Mas não é, queridos, nem tudo é. Tem coisa que é, mas tem muitas coisas não é. É verdade do que as pessoas estão passando. Nós estamos num tempo onde a ansiedade, ela tem sido cada dia mais, não queria falar essa palavra valorizada, mas ela tem sido cada dia mais crescente. E se nós não cuidarmos disso, porque a ansiedade, ela vai brotar na nossa mente, em alguma coisa que o seu inconsciente, algum gatilho do seu inconsciente, que em algum momento da sua vida, você fala assim, mas eu não estava pensando em nada, e de repente me deu um ataque de ansiedade. Não foi de repente. Alguma coisa disparou um gatilho na sua mente, no seu inconsciente, e que dispara a ansiedade. E é por isso que nós precisamos cuidar da nossa mente. Nós aprendemos, queridos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E entendemos que o inimigo, queridos, o diabo, ele tem planos bem elaborados para nos destruir. Se nós não cuidarmos, ele quer isso, ele quer a nossa destruição. Obrigado. Tá? Então cuide disso, por isso nós precisamos conhecer a verdade. A verdade é Jesus, nós precisamos ter isso bem firmado na nossa vida. Essa verdade que nos liberta, que nos transforma. E ainda mais, queridos, nesses dias, onde a mentira, ela se torna quase que uma verdade. Ontem, a ministração aqui dos jovens, o César estava ministrando e falando, né? Porque é muita mentira. E não existe mentira branca, nem meia mentira. Mentira é mentira. E realmente tem perna curta. Porque a palavra de Deus diz, tudo que está em oculto vai vir à luz. Tudo. Então, queridos, nós precisamos, nós somos da vida, nós somos da verdade, então nós precisamos andar em verdade. E quando nós conhecemos essa verdade, que nós não perdemos o foco, que é Cristo Jesus. Nós nos tornamos cada dia mais focados, para não desistir e nem desanimar. E domingo passado nós fiz um breve resumo de tudo, né, que nós conversamos. Domingo passado nós falamos sobre vencer a incredulidade, que é algo que tem se tornado muito mais
normal do que se imagina. Incredulidade. As pessoas não creem mais. E Satanás não tem pressa, queridos. E é isso que ele quer levar a gente, a perder a fé em Cristo Jesus. Ele quer que nós desistamos. E nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir nenhuma seta do diabo lançando sentenças ou questionamentos mentirosos na nossa mente para que nós venhamos a desistir. Nós não podemos aceitar. Então, é uma batalha. E por isso, queridos, muitas vezes, nós, nesse mundo que nós estamos vivendo, nós passamos por situações que nos leva ao quê? A viver uma vida de desconfiança. As pessoas desconfiam de tudo e de todos. Verdade ou não é? A confiança tem sido algo precioso. Quando você encontra alguém que você pode confiar de verdade, queridos, isso é algo precioso. Por quê? Porque não se confia mais por causa da mentira, por causa das promessas que não se cumprem, por causa de tudo que está acontecendo. E uma das coisas que nós precisamos observar, eu gosto muito desse texto, que é o texto de 1 Coríntios 13, 4 a 8. Por que esse texto? Porque ele não fala da desconfiança, mas ele fala que aquele que ama, né, ele vai superar essas coisas. Olha só, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Mas o amor não, querido. Se nós regarmos, se nós fizermos com que o amor, e que é o amor? Deus é amor. A palavra de Deus é clara, ele diz isso, Deus é amor. Então nós precisamos, cada dia mais alimentar a nossa fé através da Bíblia, da palavra de Deus, para que esse amor não seja apagado em nossos corações. Lembra de uma coisa, Deus não se apaga, mas Ele pode apagar no nosso coração, não por culpa dele, por culpa nossa, porque nós nos afastamos dele, nós abandonamos ele, nós deixamos ele de lado, ele nunca deixa-nos de lado, ele sempre está disposto, ele sempre está próximo, ele sempre está com os braços abertos, nos esperando. Mas, queridos, e quando eu falo desse texto aqui, eu não posso dizer que todo mundo já ouviu falar, mas de alguma forma ou de outra, as pessoas já ouviram alguma referência sobre esse texto de 1 Coríntios. E quando esse texto, ele é muito lindo, mas ele é muito difícil. Esse negócio aqui, gente, não é fácil não, né? O amor é paciente. Gente, isso aqui é terrível para mim. Paciência é terrível, principalmente quando você depende de outras pessoas. É um problema. O amor é bondoso. Às vezes eu não sou bondoso. Eu já falei para os irmãos, meu coração é duro. Eu vou ler um texto daqui a pouco que fala sobre isso, né? O amor não maltrata. A vontade nossa muitas vezes é de torcer o pescoço do outro, né? Às vezes é isso, gente, que nós estamos vivendo. Então ele não é um texto fácil de se viver, mas nós precisamos buscar, e de uma forma ou de outra nós fomos ensinados a desconfiar das pessoas, a não confiar. Nós fomos, ensinados, a vida nos ensinou a isso, os problemas, as dificuldades que nós tivemos. Como cristãos, nós somos decepcionados. Eu decepciono vocês, não poucas vezes, muitas vezes. Vocês decepcionam a mim, decepcionam uns aos outros. Isso é uma verdade, querido.
E essas coisas vão acontecendo, e o que faz? O que nós fazemos? Nós começamos a nos afastar uns dos outros, ao invés de nos aproximar, ao invés de consertar, nós ficamos com o pé atrás. Nós deixamos, deixa para lá e não resolvemos as questões. E vai criando desconfiança, o que o inimigo quer. Então nós temos que cuidar, queridos, para não permitir essa desconfiança, essa natureza de desconfiança em nossos corações, em nossas vidas. Porque isso, queridos, nos afasta das pessoas. E nós fomos chamados para amar a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. Se nós dizemos, eu amo a Deus, mas eu não converso com meu irmão, eu não odeio o fulano de tal, que amor é esse? Como que eu amo a Deus? A Bíblia fala assim, como que você pode amar, você falar que ama a Deus, que você não vê? Como que você pode amar a Deus, se você não vê? E você diz que ama o seu irmão. Aí a verdade não está em nós. Então nós precisamos cuidar muito disso, queridos. E uma natureza desconfiada, queridos, pode envolver a mente. Uma natureza desconfiada nos afeta a capacidade de amar e de aceitar as pessoas. Não existe nenhum bom aqui, queridos. Não existe nenhum perfeito. Todos nós somos imperfeitos e pecadores. É a graça, a misericórdia e o amor de Deus que nos alcança. Não é porque nós somos bons. Não é porque nós fazemos parte de uma igreja. É a graça dele. É a misericórdia, é o amor dele. Pensa assim comigo. Termina o culto aqui. Termina o culto. Algum irmão ou irmã chega para você depois do culto e fala assim, você sabe o que a cicrana está falando de você? Aí já aguça aquela vontade de saber. Uma suposta amiga, um suposto amigo, porque amigo de verdade não faz isso. Não conta meias verdades, meias mentiras, que não existe. Então, aí você quer ouvir e ouve aquilo. E quando você ouve aquilo, começa, mesmo que não seja verdade, você começa a imaginar aquela pessoa falando de você, mentindo sobre você. E isso já começa a criar algo dentro de você e faz com que você comece a desconfiar daquela pessoa. E a partir daquele momento, que diz, a sua mente é envenenada e você começa cada dia mais a aumentar essa desconfiança. E Satanás começa a criar fortalezas na sua mente, barreiras para que você não desfrute da graça e do amor de Deus. Então, sempre que você ouve sobre tal pessoa, aquilo dispara dentro de você. Às vezes a ira, às vezes a raiva, às vezes um sentimento que você não sabe mensurar o que é. E quando você pensa naquela pessoa, vê aquela pessoa, você começa a pensar, o que será que realmente essa pessoa está fazendo, o que ela está dizendo, Agora, pensa comigo, se você foi ferido diversas vezes, o diabo ele vai tentar fazer com que você fique com a sua mente machucada, ferida, enferma, para que você não resolva essa situação. E vem da onde? Da nossa mente, queridos. E você vai ficar pensando, o que será que estão falando nas minhas costas? O que estão falando de mim? O que estão inventando de mim? Você sabe quem você é. Você conhece você.
Se estiver falando verdade, é verdade que nós temos que consertar e resolver o problema. Mas se for mentira, aquilo começa a te aguçar, aquilo você para de viver, para de frutificar, dorme mal, se alimenta mal por causa daquilo, por causa de tudo aquilo que vem na sua mente. Agora, continue pensando comigo. Você chega na igreja, senta, e aí na hora do louvor, a tal pessoa está lá na frente, que falou para você, e a outra também está perto. E na hora do louvor, você vê a pessoa ali, e a pessoa bate palma, e levanta a mão, e adora, e fala aleluia, e glória a Deus. Você olha para aquela pessoa e fala assim, é muita hipocrisia. Aí, a voz do Espírito Santo vem em você, e fala assim com você. Você está batendo palma e louvando, do mesmo jeito, e está pensando mal do outro. Pensamento negativo de igual. Quem é hipócrita? Nós precisamos cuidar, queridos, por isso que nós temos que cuidar da nossa mente. Por isso que você precisa tratar a sua mente, você precisa proteger a sua mente. Porque ela é um campo de batalha. Existe uma guerra que você precisa vencer. Nós precisamos, não é você, nós, eu e você precisamos vencer. E quando o Espírito Santo, queridos, nos leva a enxergar quem nós somos. Aí o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Gente, viver em paz não é fácil. Tem que se esforçar. Não é fácil viver em paz. Principalmente, queridos, no mundo que nós estamos, que é um querendo puxar o tapete do outro, um querendo derrubar o outro. Então, nós precisamos fazer o quê? Nos esforçar para viver em paz com todos. E para serem santos. Lembre que a santidade, queridos, é algo que nós temos que buscar. Ah, você é o santarrão, né? Você é o santão agora, é a santinha agora, né? Não, não é isso. Mas Jesus está em nós. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. E somos transformados por Ele. Somos perdoados, somos limpos, somos lavados. Não somos melhores do que ninguém, não somos mais do que ninguém, somos carentes como todos da graça de Deus. E o escritor em Mateus diz assim, versículo 23 e 24, portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão, depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Queridos, não pode haver, sabe, essa questão no nosso coração, na nossa vida. Se o Espírito Santo, queridos, nos convence por meio da palavra de Deus, nós vamos reconhecer o que nós fizemos, nós vamos obedecer a palavra, a Bíblia Sagrada, nós vamos pedir perdão, nós vamos reconhecer, porque nós queremos, queridos, ser transformados, ser restaurados e não carregar peso. E o perdão, queridos, é libertador. É libertador. Eu vivi isso muito tempo, né? E eu continuo pecando e a gente é orgulhoso. E aí, principalmente em casa, né? Aí você briga com a esposa, né? A gente briga também, tá, gente? A gente também discute em casa. Tem esse negócio lá, né? Não sei se é só na nossa casa, talvez na casa de vocês não acontece isso. Mas de vez em quando fica um bicudo para lá e outro bicudo para cá. E a minha esposa, como ela sempre diz, ela nunca erra, né? Então ela nunca pede perdão. Não, ela pede perdão, né, amor? Eu não vou exagerar, não. Você pede perdão, né? De vez em quando, né? Podia pedir mais um pouco, né?
né? Mas ela pede perdão, viu, gente? Porque o orgulho nos impede, aí você não quer, aí você precisa viver em paz, gente. Eu preciso me esforçar. Não é fácil. Porque você fala assim, mas não fui eu não fiz isso, ela que fez, por que eu tenho que toda vez eu ir pedir perdão? Os homens tudo estão se reconhecendo aí, né? Por que é eu que tenho que ir? Por que é eu que tenho que fazer? Porque nós é mais forte, irmãos. Nós somos mais fortes. E a Bíblia fala que nós precisamos cuidar da esposa como o vaso mais frágil. Né, amor? E aí a gente vai e pede perdão. Mas o difícil é o nosso orgulho, queridos. Por quê? Porque a gente não quer, sabe, resolver aquilo. E a gente fica enrolando. E eu fiz uma oração uma vez para Deus, né? Eu já me arrependi de ter feito essa oração umas vezes, mas eu fiz, Deus, não me deixa dormir sem consertar com a minha esposa. E eu fico lá incomodado, sabe? E ela não pede, e eu não estou dormindo, e ela não pede perdão, e eu não estou dormindo, e ela não conserta comigo. Eu falo, amor, vamos fazer o seguinte, me perdoa, tá? Eu fiquei chateado com o que você falou, me perdoa, tá? Você me perdoa? Eu perdoo. Te amo, boa noite. Aí eu durmo tranquilo. Né? Então, queridos, nós precisamos consertar, nós precisamos voltar atrás às vezes. Então, a desconfiança, porque a gente acaba criando uma desconfiança por alguma coisa. E isso cria em nós uma barreira nos nossos relacionamentos. Afeta os nossos relacionamentos, destrói a alegria, destrói a paz. Nos leva, queridos, a desviar do caminho, a desconfiança. Então nós precisamos, queridos, pôr em prática 1 Coríntios 13. É um texto que eu volto constantemente, porque meu coração é duro, e eu tenho que voltar lá constantemente naquele texto. Deus, eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida. Então, queridos, que nós tenhamos um coração grato, que nós tenhamos isso, e que pela ação do Espírito Santo, queridos, nos mostrando quem nós realmente somos. Quem é o Euler, quem é a Rose, quem é o Xande, quem é a Rô, quem é cada um de nós, queridos. Porque quando nós reconhecemos quem nós somos, queridos, nós vamos aos pés de Jesus e reconhecemos quem nós somos. Aí nós começamos a vencer a nossa natureza pecaminosa, que Jesus já nos deu a vitória na cruz do Calvário. Jesus já nos garantiu essa vitória. Então, que nós sejamos gratos, porque o Senhor nos mostrou o caminho. Ele fala, eu sou o caminho. Ele diz, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, nós temos que ser gratos. Nós temos que ser gratos ao Senhor Jesus, porque Ele é paciente conosco. Ele nos ama. Nós temos que ser gratos por poder segui-lo, por poder andar com Ele, e por reconhecer quem nós somos, e poder pedir perdão, e viver uma vida em paz. É isso, queridos. E para isso, queridos, essa desconfiança faz com que nós não tenhamos a mente de Cristo, não pensemos como Cristo, não agimos como Ele. E nós precisamos ter a mente de Cristo. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 2,16, diz assim, como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Sabe, é uma passagem impressionante. E se nós começarmos a refletir nela, como que nós podemos pensar, como que é possível nós termos a mente de Cristo? Paulo não está dizendo aqui, queridos, que nós somos perfeitos, ou que nunca falharemos na nossa vida. Paulo não está falando isso. Ele está dizendo que nós, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, como cristãos em Jesus, o Filho de Deus, nós recebemos a Cristo, e nós, por recebermos a Cristo, nós recebemos também a mente de Cristo. Então nós podemos ter pensamentos
espirituais como Cristo, porque Cristo vive em nós, Cristo vive dentro de nós. Nós não podemos mais ficar pensando como antes. A nossa mente precisa ser mudada. Nós precisamos começar a pensar como Ele pensa. E como nós vamos fazer isso? Conhecendo Ele. Como que nós conhecemos a Ele? Entregando a nossa vida a Ele. A partir daí, é uma varinha de condão, sabe, aí eu já conheço. Não, eu vou para a Bíblia, para a palavra de Deus. Não é para o YouTube, queridos, para os pregadores daí da internet. É eu e Ele, através da Bíblia. É você e Ele, através das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. É um processo pessoal e individual, seu com Ele e Ele contigo. Então, outra maneira de nós vermos isso, queridos, nós temos a mente de Cristo, é apontar para a promessa que Deus declarou através de Ezequiel. Esse texto é fenomenal, é tremendo esse texto. Ezequiel 36, 26 a 28. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Deus faz essa promessa através do profeta, quando os judeus eles estavam exilados na Babilônia, eles eram escravos na Babilônia, eles estavam presos, eles não tinham expectativa, mas tinham uma esperança, uma promessa de Deus, uma promessa dele. E queridos, esse texto é um dos textos que me confronta mais. Por quê? Porque eu quero que Deus transforme o meu coração, tire o meu coração de pedra, e transforme num coração que seja sensível. E Deus, aqui Ele queria mostrar que a situação que eles estavam vivendo naquele momento na Babilônia não era o fim. Eles pecaram sim, eles falharam sim, eles abandonaram Deus sim, eles fizeram muitas coisas que entristeceram a Deus sim, mas Deus não tinha abandonado nenhum deles. Era eles que se afastaram de Deus, foram eles que se afastaram de Deus, foram eles que abandonaram ao Senhor, mas Deus sempre esteve presente. E aí o que Deus faz? Deus fala que ia transformá-los, que lhes daria um novo coração, que encheria o coração deles com o Espírito Santo de Deus. E é isso, queridos. E quando nós temos o Espírito Santo, eu já estou caminhando para o final, quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, a mente de Cristo está em ação em nós, queridos. A mente de Jesus está em ação. Sabe, quando você tem essa experiência, a mente de Cristo é dada a você, para dirigir você no caminho certo, queridos, no caminho que é Jesus. É o único que salva, é Ele, somente Ele. Não é a igreja, queridos, que salva, é só Jesus que salva. E é isso que o Espírito Santo nos leva a entender, que é Ele que faz isso, porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos isso, queridos. E se nós temos a mente do Senhor, nós vamos ter pensamentos corretos. Nós vamos ter pensamentos verdadeiros. Nós vamos ter pensamentos que o quanto nós somos abençoados, no quanto Deus tem sido bom conosco, o quão Deus se importa conosco. Jesus, queridos, agiu corretamente, mesmo quando mentiram sobre Ele, mesmo quando falaram coisas que não eram verdades. Jesus nunca deixou de ser Jesus por causa disso. Porque Ele, queridos, Ele queria nos ensinar
que nós podemos ser como Ele. Porque quando Jesus esteve aqui, Ele era 100% homem. Ele passou pelas mesmas lutas, mesmas privações, mesmos problemas e dificuldades que nós passamos. Só com uma diferença: Ele não pecou. Ele não errou. Então, queridos, a mente de Cristo em nós é uma mente positiva. Lembra que eu disse, nós não somos adeptos do positivismo, mas é uma mente positiva. Não é uma mente negativa que só pensa mal, só pensa que, sabe, que nada vai dar certo, nada vai, sabe, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não consigo. Não, a nossa mente, a mente de Cristo em nós, diz que eu posso, eu vou lutar, também não é de braço cruzado esperando cair do céu. Eu tenho que arregaçar a manga e ir para cima. Por quê? Porque se eu quero algo, eu tenho que lutar por isso. Eu tenho que batalhar por isso, queridos. Então, queridos, quando nós temos a mente de Cristo em nós, quando o inimigo tenta nos enganar, quando o inimigo lança, sabe, sobre nós, nós temos uma oportunidade de ser negativo ou de ser positivo, de fazer o certo ou de fazer o errado. A nossa vida toda é pautada pela escolha. Você escolhe o certo ou o errado, a verdade ou a mentira. Você escolhe, é uma escolha. Pecar ou não pecar. A carne é fraca. A carne é fraca porque você não busca Deus. Você fortalece a sua carne e não o seu espírito em Deus. Então nós precisamos disso, queridos. O inimigo, ele quer nos deixar abatidos, deprimidos. E nós temos novamente a oportunidade de pensar: eu vou agir negativamente ou vou agir de forma correta, de forma certa? Eu não posso permitir que os pensamentos negativos, que as setas do diabo na nossa mente venham. Eu preciso me revestir, como diz lá em Efésios 6, de 10 a 20. Eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir no dia mau. E eu possa ter o escudo da fé, que é a palavra de Deus, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então nós precisamos proteger a nossa mente com o capacete da salvação. Nós precisamos de Jesus, queridos, porque Ele é o único que pode nos salvar e nos libertar. É só Ele. Então nós precisamos desse capacete da salvação. E como eu tenho dito, ser membro de uma igreja não nos dá a salvação. Só Jesus nos dá a salvação. E o inimigo, ele tende a nos enganar, dizendo que não. Como ele enganou Eva lá no passado, como ele tenta enganar cada um de nós. Não, não é bem assim. É só ser mais ou menos, sabe? Você muda seu palavreado, você muda algumas coisas. Não, isso aqui você pode deixar de lado. Isso aqui você não precisa pedir perdão, não. Isso aqui você não precisa acertar, não. O diabo está tentando nos enrolar, queridos. E ele não tem pressa. Lembra disso? Ele não tem pressa. Então, cuidado. Cuide, queridos. Cuide da sua mente. Cuide da sua vida. Cada situação que se apresenta, queridos, nos dá a oportunidade de fazer uma escolha. Cada situação, cada momento. E a escolha é nossa. Eu escolhi por causa de fulano. Não, você escolheu. Você decidiu. E nós precisamos fazer a escolha correta, entre o bem ou o mal. Nós não podemos esquecer que existe uma luta espiritual, queridos. E a carne milita contra o espírito, tentando nos levar aos velhos padrões, às coisas antigas. E Paulo escreve dizendo que as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo, quando nós andamos com Jesus. E Deus prometeu aos judeus e a nós, queridos, através da profecia de Ezequiel, que Ele nos dará um novo coração.
que Ele nos dará um novo Espírito, que é o Espírito Santo dele em nós. Mas nós precisamos escolher qual caminho nós queremos seguir. Precisamos escolher. Ele mostra o caminho, mas Ele não nos obriga. Então está nas tuas mãos, está nas minhas mãos, escolher. Peça a Deus que você tenha a mente de Cristo. Peça a Deus para que você possa discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Peça a Deus para que você tenha verdadeiramente a mente de Cristo. De verdade. Para você e eu refletirmos e praticar durante a semana. Vai aqui algumas perguntas e uma afirmação. Por acaso você já foi alvo de alguém falando de outra pessoa, que outra pessoa falava de você? Eu acho que todos nós já fomos alvo disso, né? De alguém vier e falar assim, fulano está falando isso de você. E a sua mente, a minha mente começa a trabalhar. Lembra qual foi a sua reação? Pode ter sido algo recente, como algo um pouco mais antigo. O que você pensou? Esse meu jeito de ser, minha vontade já é de dar chegar, de esmurrar, sabe, minha vontade já é essa. A minha vontade, a minha reação é assim. Mas eu não vou lá e faço isso não, viu gente? Graças a Deus, nunca fiz isso. Agora a terceira pergunta. Quanto tempo você demorou para perceber que aquilo que falavam de você, a forma que falavam não era verdade? E talvez você não percebeu, queridos, porque você não queria acreditar. Você não queria acreditar. Você queria acreditar que realmente estavam falando de você. Você queria acreditar que fulano de tal realmente estava dizendo aquilo. Porque o nosso coração é duro, queridos, é mau. A Bíblia diz que nós somos mau desde a nossa meninice. Então, muitas vezes nós queremos acreditar, sabe, porque nós não estamos firmes em Cristo, porque nós não meditamos na palavra de Deus, na Bíblia, porque nós vivemos no nosso achismo, no nosso mundinho. Quarto, vamos buscar ter a mente de Cristo, queridos. Vamos buscar ter a mente de Cristo? É uma pergunta. Você vai buscar ter a mente de Cristo a partir de hoje? Talvez você já faça isso. Mas é uma decisão, uma escolha sua. E por fim, deseje uma vida que agrade a Deus. Deseje uma vida que agrade a Deus. Tenha a mente de Cristo. Tenha uma mente correta. Não fique dando ouvido para o que falam, para o que dizem. Você conhece quem é você. Você sabe quem é você. Se o que estão falando é verdade, queridos, basta nós consertarmos e acertar a nossa vida. Se é mentira, deixa para lá. Não vai tirar satisfação. Não vai resolver. Não vai tentar consertar, porque quanto mais você tenta consertar, pior fica. Então não faça isso. Eu encerro com um versículo em duas versões. A primeira versão, do Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Esse é o coração que Deus deseja que nós tenhamos. Na outra tradução, na tradução Viva, ela diz assim: o que realmente exiges do pecador, eu e você, é um espírito humilhado. Tu não desprezarás a pessoa que tem um coração arrependido e muito triste por causa do pecado, ó Deus. Queridos, que o nosso coração, que a nossa vida seja realmente buscar ter um coração humilde, um coração realmente quebrantado, compungido e contrito, um coração que não quer o mal, mas o bem, um coração que olha para 1 Coríntios 13 e diz: Senhor, é isso que eu quero para a minha vida.
lembra de uma coisa: o humilde nunca vai ser humilhado. Humilhar o fulano de tal porque ele é humilde. O humilde nunca vai ser humilhado. Nunca humilharam Jesus porque ele era humilde. Só é humilhado quem é orgulhoso, quem o orgulho está forte. E nós temos muito isso no nosso coração. Nós possamos vencer isso com a mente de Cristo, em nome de Deus.